Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos a mais um dia da semana, mais um início de semana, dia 24 de março de 2025, estamos juntos aqui novamente para fazer a nossa conversa fraterna, iniciar o nosso dia e a nossa semana juntos. Bom dia, seu Luiz, seja bem-vindo, meu querido amigo, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos todos. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 58 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, e o título desse capítulo 58 é Em Honra da Liberdade. A mensagem evangélica é de Paulo em sua epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Então eu vou repetir. Título do capítulo, Em Honra da Liberdade. Bom dia, Cris, bem-vindo. Palavra evangélica está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Então aqui nesse momento, Paulo está pregando o evangelho para os povos, né? E ele está trazendo a palavra de Jesus, combatendo algumas outras seitas, algumas outras filosofias, algumas outras ideias que não tivessem a moral cristã. E a mensagem e a reflexão de Paulo de Emmanuel. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos, a indisciplina, a estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa, a que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência à rebelião e ao pessimismo, à vacilação e à inutilidade. Bom dia, Madé, bom dia, Carla, bem-vindas. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presas deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir. Porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que te enclausuram, em que se encasulam, de encasular, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho,
convertendo-nos em filhos emancipados da criação, livres, donos da nossa razão, da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante, a vida eterna. Meus amigos, que texto, hein? Vamos lá. Em honra da liberdade. Nesse texto, Emmanuel está sugerindo que nós reflitamos a respeito de todas essas concepções religiosas, filosóficas e por aí vai, que existem mundo afora, que desde os primórdios, antes mesmo de Cristo, já se colocavam numa posição de hierarquização, numa posição de realmente criar subterfúgios e técnicas para prender as pessoas, enclausurar as pessoas em suas ideias com o fito, com a finalidade sempre de progresso pessoal, de questões materiais, de poder político, que a gente viu aí ao longo da história e vê ainda hoje, infelizmente, acontecer. Paulo de Tarso, lá atrás, há 20 séculos, já disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando você vai lá no púlpito, você vai lá aos pés do altar e faz um propósito com Jesus, com Deus, que diz, eles chamam, algumas religiões chamam de propósito, eu chamo de barganha. Não tenho que fazer propósito com Deus nenhum, porque Deus me permitirá conquistar aquilo que está ao meu alcance. Ele não vai me dar de mão beijada. Então não tem essa. O que tem é chegar e pedir a Deus sabedoria, saúde, paz, serenidade, que eu tenha caminhos abertos para chegar a alcançar os meus objetivos e não fazer uma barganha com Deus. Olha, eu te dou isso para receber aquilo, fazer um propósito, desafiar Deus, né? Como muitos fazem, bota o joelho no chão e Deus, esse Deus há de me dar. Deus não há de dar nada. A única coisa que Deus dá é saúde, é vida em abundância, é bênçãos com a sua atitude, com a sua obra, com a sua caminhada. Você vai receber bênçãos, vai receber graça a partir das suas obras, a partir da sua conduta, a partir do seu trato com o outro. Aí sim você vai receber, porque a vida te devolve aquilo que você dá para ela. Aí sim a gente está falando de física quântica, a gente está falando realmente de coisas importantes. A vida vai me dar, vai me proporcionar tudo aquilo que eu entregar. Então, se eu entrego amor, eu recebo amor. Se eu entrego compaixão, eu recebo compaixão. Se eu sou indulgente com as falhas alheias e rigoroso comigo, eu alcançarei a indulgência no momento do meu julgamento. Porque com o mesmo rigor que eu julgo a todos, eu também serei julgado. Então você percebe que a liberdade se encontra no ser e não fora dele. As igrejas, as instituições, as filosofias, temos que tomar cuidado com elas, porque são criadas pelos homens, são instituições da terra, do mundo. Servem a Deus? Sim. De certa forma acabam servindo, porque se você conseguir a metade daquelas pessoas que ali se encontram com verdadeiro sentido cristão, de amor ao próximo, de ações contundentes na direção do outro e de si próprio, já estamos no lucro. Agora, cuidado com aquelas religiões, com aqueles líderes espirituais que usam a palavra distorcida para te convencer de coisas. Por exemplo, vou dar só uma dica. Tem religiões que dizem que o espiritismo é coisa do diabo, que está na Bíblia. Como é que pode o espiritismo estar na Bíblia se ele foi criado no século XIX? Acabou a nossa conversa aqui a esse respeito. Se o espiritismo não existia lá atrás, no passado, como é que ele pode ser
apontado num livro escrito séculos antes de Cristo, ou no próprio Evangelho que foi escrito na época posterior ao Cristo, porque o Evangelho foi trazido pelo Mestre, a palavra, o verbo, mas quem escreveu o Evangelho, os 4 evangelhos oficiais e vários outros que nós temos por aí, foram os homens, foram pessoas. A partir daí nós temos que fazer uma análise rigorosa das traduções, dos períodos, fazer um estudo sociológico, fazer um estudo até geológico mesmo, geográfico, político, né, geopolítico daquela estrutura de sociedade que existia na época que esses evangelhos foram escritos, até porque não foram na mesma época, foram períodos pequenos, porém distintos, não é? E aí a gente vai tirar as nossas conclusões. Portanto, certas palavras não existiam, não venha me dizer agora que o Evangelho condena isso ou aquilo. Não tinha isso, não estava nem na pauta de Jesus. Não estava nem na pauta do Mestre. Então são coisas, eu estou dando esses exemplos, comentando com vocês sobre isso, tendo essa oportunidade incrível de falar publicamente sobre isso, para que nós tenhamos o alerta necessário para sabermos receber o que realmente for útil, produtivo, e não sermos tapados de receber informações e seguir condutas sugeridas e impostas por pessoas que têm a malícia, os lobos em pele de cordeiro, na tentativa de modificar o sistema, de enclausurar pessoas, escravizar pessoas com ideologias e mandamentos equivocados, tudo com a finalidade material e não espiritual. Em nome de Deus fez-se muitas guerras. Nós conhecemos a Guerra Santa, nós conhecemos as Cruzadas. É só estudar a história da nossa própria humanidade. Não precisa ir muito longe não, vai na história ocidental, vai lá, história medieval, estuda lá a época medieval, que você vai entender o que foi a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, a Idade Média, e você vai descobrir coisas ali muito interessantes, para você poder inclusive ver como é que nós somos absurdamente anacrônicos e também equivocados, que estamos reverberando ainda condutas de séculos atrás. Quando eu vejo uma pessoa empunhar uma arma em nome de Jesus, eu me lembro das Cruzadas, eu me lembro dessa Guerra Santa, como se matou. Nunca se matou tanto na humanidade como em nome de Deus. Vocês acham mesmo que Deus queria essa carnificina, essa matança, para que ele pudesse impor o nome dele? Deus impõe o nome dele a hora que ele quiser. Jesus permitiu que a humanidade o crucificasse. Eu digo que permitiu porque ele tinha poder suficiente para dizer: não me toquem, e ninguém tocaria nele. E no entanto ele se permitiu. Portanto, Deus não precisa da morte de ninguém para se impor. Deus não precisa se impor, sabe por quê? Porque ele é. Aquele que é, não se impõe, meus amigos. Deus é, eu sou, ele está aqui agora, ele está entre nós, ele está dentro de nós, ele está no sorriso da criança, ele está na água do mar, ele está nos animais maravilhosos, naquela flor que floresce no nosso jardim, no ar que nós respiramos. Nesse momento de conversa que nós temos, Deus está aqui. Deus é. Ele não precisa se preocupar com passado, presente e futuro, porque ele é. O verbo, o tempo verbal é esse. Deus é. Eu sou. Por que ele é e ele não foi e ele não será? Porque ele é. Ele é há 1000 anos, ele é há 500 anos, ele é há 2 milênios para trás, e ele é hoje, ele é amanhã, ele é daqui a 50 anos, ele é em toda a eternidade. Então Deus é o momento presente, Deus é tudo entre nós. Então ele não precisa de homens para propagar a sua palavra, principalmente de maneira equivocada, vaidosa, orgulhosa, gananciosa, para
enevoaram inclusive a realidade da sua proposta. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não tem como fundamento o poder e a riqueza. O reino dos céus é um reino de comunhão, um reino de compaixão, um reino de fraternidade universal, de amor universal. Então, para que nós estabeleçamos o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos mudar paradigmas, precisamos progredir, precisamos olhar o outro, precisamos entender que o meu irmão é você. O meu irmão e a minha irmã são todos vocês, não só aqueles que têm um laço consanguíneo comigo, aqueles também são meus irmãos. Quando Jesus está fazendo a sua pregação e sua mãe e seus irmãos chegam, um discípulo chega: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo ter contigo. O que Jesus pergunta para aquela turba de homens? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não está renegando a mãe consanguínea e os irmãos que ele tem, que eu acho até que não são consanguíneos. Esses irmãos são parte pai, se é que existiram. Ao que me consta pela história e pelo que eu já estudei, Maria só teve Jesus. Mas tem outros irmãos relatados no Evangelho, o que significa dizer que é possível que sejam filhos de José, porque José era bem mais velho que Maria. Deve ter tido outro casamento antes dela, enfim, isso é outra história, conjecturas da história. Mas o que Jesus quis ensinar quando ele faz essa pergunta, aí ele depois ele mesmo responde: meu irmão, minha mãe, meu irmão, é todo aquele que atende os desígnios de Deus, que respeita a palavra, os mandamentos de Deus. Portanto, todos sois meus irmãos. Então ele está universalizando a família de uma maneira maravilhosa que nós ainda não conseguimos vislumbrar. E Emmanuel hoje nos alerta para isso, nos dizendo para tomarmos cuidado com os falsos profetas, com aquelas pessoas que se valem da palavra de Deus para seus interesses pessoais, gananciosos, ruidosos, violentos. E a ganância não é só financeira, é política, é de poder também. Tudo que não se coaduna com o reino. Então você percebe que olha só, se alcançaste um raio de luz no Evangelho, em palavras de Emmanuel, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Cristo liberta. Encontrar com Cristo não é viver em amarras sociais, políticas, vestimentas, condutas que são farisaicas, porque são exteriores. Então a mulher, o homem, coloca aquela roupinha toda pudica, mas por dentro é um furacão de desejos incontroláveis. É ganancioso, é audacioso demais, não pensa nos outros. Nós precisamos, eu esqueci a palavra que eu queria falar aqui agora. Menino, que loucura quando a palavra some, né? Deixa eu tentar achar aqui, peraí. É uma palavra tão simples, mas que eu perdi. As pessoas têm cobiça, não é ainda essa palavra que eu queria. Mas enfim, a ambição, exatamente, os ambiciosos, aqueles que cobiçam o poder, o dinheiro, a avidez, a cupidez, a concupiscência, a fome. Aí eles exploram a fome, a sede, a dor da alma das pessoas. Pega as pessoas nos momentos de maior fragilidade e sugerem coisas, a pessoa está em sofrimento, aceita, e ela fica presa, escravizada naquele conceito, naquele contexto religioso pro resto da vida. São avarentos, são mesquinhos. Por que a gente se deixa levar? Porque a gente, no momento em que está na dor, está vulnerável. E essas religiões
que fazem isso são cruéis, porque se aproveitam desse momento de dor e sofrimento da pessoa. Mas Emmanuel está dizendo, não julgue seja fácil semelhante viagem ao Espírito, já está nos alertando. Chegar ao Cristo é muito difícil, porque propõe uma mudança radical de nossos conceitos, nossos valores, nossos paradigmas. E nós encontraremos no caminho, segundo Emmanuel, variados apelos à indisciplina e à estagnação. Porque não é só indisciplinar-nos, também podemos estagnar. Dá muito trabalho, hoje eu não vou não, deixa para lá, depois eu tento, deixa para a próxima. E assim, a gente deixa de militar a revelação divina, por mais que nós já tenhamos tido acesso e contato com ela. Bom, eu vou encerrar por aqui. Bom dia, Regina, bom dia, Marúcia, já falei bastante. E nós precisamos refletir muito sobre a nossa própria conduta diante da vida, porque é isso que vai transformar. O Evangelho hoje é estudado, um dia ele não precisará mais ser estudado, porque ele estará gravado na nossa consciência de tal maneira que nós agiremos de acordo com o Evangelho, agiremos de acordo com a perspectiva divina, e com isso nós conseguiremos verdadeiramente ser um Evangelho vivo. Fazer o bem, lembrem-se, é preciso, para que eu tenha graça, eu preciso ter obras, são as minhas obras, é o meu esforço na minha transformação, na minha renovação, no meu progresso, que vão me garantir essas graças que eu tanto almejo. Não vai cair do céu no meu colinho, eu tenho que correr atrás. Agora vamos aqui no minuto de sabedoria. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. Olha que lindo. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. A mensagem não está relacionada diretamente ao que nós lemos, mas está, de alguma maneira sempre está. Mas é mais uma mensagem que o nosso querido Carlos Torres Pastorino contribui com o nosso trabalho. Nessa segunda-feira, vamos pensar que a nossa obra pode também se direcionar, para que nós possamos ter um progresso no futuro, se direcionar às crianças, porque elas são o futuro. Quem vai ser o presidente do Brasil daqui a 50 anos? Alguém que possivelmente é uma criança hoje. Se essa pessoa daqui a 50 anos for presidente do Brasil, que conceitos morais e que condutas morais essa pessoa vai ter? Vai depender da criação dela e da jornada que ela tiver, das oportunidades que ela encontrar. Então nós precisamos, para construir um mundo melhor, olhar com atenção especial a todas as crianças do planeta, porque elas são o futuro. Eu desejo a vocês todos um ótimo dia, uma semana de muita paz, de muita luz, de muita reflexão, de muito trabalho no bem. Trabalho no sentido de orar. Quem é aposentado aproveita para descansar, mas ora, pensa positivo, assiste um programa bacana, se intelectualiza, vai ler, vai estudar, vai se aprimorar, e a gente vai trabalhar junto para um mundo melhor. Eu desejo a todos um ótimo dia, uma semana de luz. Paz e bem.